Estamos de volta ao nosso Evangelho de hoje. Muita paz para todos, muita serenidade, muita tranquilidade. Esqueçamos por momentos os nossos problemas. E vamos cantar uma canção na página 41, para quem tem um livrinho. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tem razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Nós te agradecemos, Senhor, mais este Evangelho no nosso lar, nesta noite de paz, de amor. Impedimos que seja possível que os nossos familiares encarnados possam estar presentes, os nossos guias, os nossos mentores. Todos cumprimentamos, a todos damos as boas-vindas. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica connosco, Mestre, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, o que é contrário à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos que causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo agitador do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais forte laço que prende o homem à terra e desvia do céu os seus pensamentos. Produz uma tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e fútil. Mas, porque ela torna o caminho mais difícil, não se infere daí que o torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem
que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfasta de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, julgava-se desobrigado porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. O seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas ele não tinha a verdadeira caridade, porque a sua virtude não chegava até à abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era a aplicação do princípio fora da caridade, não há salvação. A consequência destas palavras, tomadas na acessão rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho, que a pode facultar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a causa de muitos males, se ela exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza não produzisse senão o mal, Deus não a teria posto na terra. É ao homem que compete fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos que são obra dos séculos, o homem deve extrair os materiais das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como ela o fez descobrir a ciência. A atividade necessária para esses mesmos trabalhos aumentou e desenvolveu a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Se a riqueza, meio principal de execução, não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas, com razão, ela é considerada, portanto, um meio de progresso. A mensagem da semana pertence ao livro Caminhando com Jesus e foi-nos transmitida pela nossa benfeitora Maria Teresa Magalhães. A riqueza. Quantas vezes a preocupação dos homens é amontoar em valores, com a finalidade de um dia poderem necessitar para o seu uso pessoal, ou mais frequentemente para ajudar os filhos numa eventualidade. Essa preocupação arrasta-se ao longo da vida, pois os filhos vão crescendo, tantas vezes com enormes dificuldades, e os pais continuam a amealhar para os socorrer e continuam a não ajudar, pois que guardam para as suas necessidades. O tempo é inexorável e da moedar em amoedar chega a hora do regresso ao mundo espiritual, mas as preocupações da terra continuam e prosseguem, agarrando-se aos bens que amoedaram, com a intenção dessa ajuda. E os filhos, confrontados com a partida dos pais, acabam a partilhar os bens herdados, sem se aperceberem que eles continuam agarrados aos bens que julgam continuar a ter, interferem e causam problemas insolúveis que as leis e a vida terrena não podem descodificar, porque presa a atavismos e ao materialismo doentio. Administra os bens que te foram disponibilizados para que não te subjugue aos valores materiais, porque dia virá que também tu terás de prestar contas ao uso que deles fizeres e, nessa altura, não poderás voltar para trás e tomar outro caminho. Não é fácil, como disse Jesus, ser rico. É mesmo muito difícil. Ainda estamos muito dependentes dos nossos hábitos, dos nossos desejos, das nossas ambições.
colocando-nos sob a fácil influência daqueles com quem temos contas a ajustar e que de todo não desejam a nossa libertação, senão a nossa queda, para mais facilmente nos esperarem às portas da morte. A fortuna, o dinheiro, podem servir para a nossa libertação, se empregues em benefício do próximo, ou a nossa prisão, se quisermos levá-lo connosco para a sepultura. A escolha é nossa. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que viviam muito bem, razoavelmente bem, com bons salários, fruto da crise, depois com certeza terem que apertar o cinto ou terem que reduzir as suas despesas. E mesmo assim, comentam que se tiverem apenas alguns milhares de euros por mês conseguem viver. É claro que antes viviam com dezenas de milhares, mas há aqueles que vivem com algumas centenas apenas. E há toda uma distração que nos acompanha, que nos envolve. Estamos-nos distraídos naquilo que se passa connosco e à nossa volta nós não reparamos, de facto, como é que milhares, milhões de pessoas vivem com parcos recursos. Por exemplo, sabemos hoje que os países que agora debitam mais imigrantes ou mais migrantes para a Europa, nomeadamente a Síria, a maior parte das pessoas vivem com $2 por dia. 2 euros por dia, vamos pensar assim. Bem, como é que essa gente consegue comprar viagens, por exemplo, de 5.000 euros? Façamos as contas, 2 euros por dia, sem comerem, sem beberem, sem vestirem, com 2 euros por dia, e de repente, conseguem arranjar individualmente dinheiro para comprar uma viagem para a Europa. Como é? Claro que este mundo está tudo muito distraído, muita gente está a pensar nas coisas, mas apenas olhando o seu umbigo, olhando para si, e não analisa a situação mundial. E quantas pessoas não têm? Às vezes vemos aqui na nossa terra os desempregados que não têm já subsídio de emprego. Como é que vivem? Se não por recurso aos familiares, recurso aos amigos, à esmola. Como é que vivem? Como é que arranjariam dinheiro para fazer viagens, para emigrar para a Austrália ou assim, coisas desse género? Então nós andamos muito distraídos sobre esta questão do dinheiro, sobre esta questão da posse material. De facto, às vezes vemos aí grandes parangonas nos jornais, na comunicação social, as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais ricas de Portugal, as pessoas que mais milhares de milhões de euros, como vivem? Aqui há uns anos, realmente tivemos sobre essa imagem um dos grandes, dos maiores, talvez, magnatas, os maiores ricos da nossa terra, confessava que muitas vezes ia tomar café e quando punha a mão no bolso não tinha a carteira, não tinha dinheiro para pagar o café. É claro, porquê? Porque a movimentação do dinheiro dava-se por outros caminhos, por outras formas. Já repararam como é que vivem? Qual a solidão dessa gente que tem todo o dinheiro possível, tem prédios, propriedades, poços de petróleo, e às vezes se confrontam com não ter dinheiro no bolso para pagar um café. Ou, às vezes, não sabem a que horas os filhos saem de casa, não sabem a que horas os filhos chegam em casa. Então nós temos que ponderar muito bem sobre esta questão da riqueza. Porque quando Jesus perguntou, e a propósito desta leitura se refere ao jovem rico, seria Jesus perguntando o que é que era preciso para ter a vida eterna, ou para chegar ao reino dos céus, e Jesus lhe aponta as orientações, lhe aponta as normas que generalizadamente presidiriam a esse caminho, a essa caminhada. Ele acaba por mostrar que sabia as normas, que sabia os mandamentos, que sabia o decálogo, mas não entendia. Verdadeiramente eu não entendia. Como é que será o desembarque destas pessoas, destes irmãos, no mundo espiritual? Quando se confrontarem com
uma outra realidade que não são os bens materiais nos bancos, os bens materiais nas propriedades, nas terras, nas posses. Quando se confrontarem com o nada, uns que não têm nada, porque se tiveram que despojar de tudo em termos materiais, como é que eles se confrontam com a realidade daquilo que é necessário ser o despojo das coisas da matéria para se viverem em absolutas coisas do espírito? O que levam? Quais são as credenciais que levam? Quais são os valores que levam? É um motivo para nós pensarmos bem, porque muitas vezes nos revoltamos com as pessoas que têm e cada vez têm mais e cada vez têm mais. E não pensamos que, se calhar, aquilo que é fundamental, que é aquilo que a gente leva para o mundo espiritual, não tem nada. Estão completamente nus, completamente sem valores, que depois sirvam de carta de apresentação no mundo espiritual, que são realmente os valores da consciência. Então, nestas duas mensagens que nós lemos agora, do Evangelho e deste livro Caminhando com Jesus, que, aliás, como já repararam, é um suporte, é um caminho ao lado do Evangelho, vale a pena meditar sobre coisas que nós temos, que são grandes riquezas, que muita gente não tem. Muita gente não tem. Quando se trata de consolar, como é que um rico vai consolar o pobre? Nós dizemos apenas com a distribuição de algumas esmolas, do dinheiro, para a pessoa comer uma sopa, comer não tem homem nada, não tem mais nada. Quando o rico chegar ao pé de um desgraçado que está desesperado, que está na solidão, o que vai dizer? Pega aqui este cheque para perderes a solidão, perde este cheque para teres mais esperança ou para teres mais conforto espiritual. Toma lá esta propriedade. Será que isso é alguma coisa que se possa dar? Então vamos ponderar. Muitas vezes é mais difícil ser rico, ou melhor, como o próprio Evangelho diz, é extraordinariamente mais difícil ser rico do que ser pobre. Mas às vezes o pobre tem uma riqueza extraordinária de amor, de paz, de serenidade, de vibração, de solidariedade, e também não usa. E também não utiliza. E também não dá. Então vamos ponderar. É motivo de reflexão, mas não chega só. Porque a gente pode passar uma hora a refletir e depois faz tudo igual. Faz tudo igual. Vamos refletir e pôr em marcha na nossa vida. E pôr em ação na nossa vida. Porque assim nós seremos capazes de mostrar como somos cristãos. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Nós estamos a fazer o Evangelho no Lar integrados numa cadeia de fraternidade. Esta cadeia, que foi criada já há mais de 25 anos, procura reunir as famílias à mesma hora, no mesmo dia, para nós tenhamos o Evangelho à terça ou à quinta, para possibilitar que as pessoas escolham o dia que mais lhes convém ou que menos prejudica, porque não queremos que as pessoas estejam a fazer o Evangelho e a passar nas suas dificuldades. Exatamente para criar ao nível do nosso país, e sabemos também já no estrangeiro, noutros países, criar uma cadeia, como o próprio nome indica, de fraternidade. E nesta cadeia de fraternidade, nesta irradiação de pensamentos, nesta irradiação de vibrações, nós possamos atravessar muitas zonas, muitas casas, muitos lares em dificuldade, nestas vibrações de amor. E nesta parte do nosso Evangelho, nós fazemos essa irradiação, de facto. Fazemos essa transmissão dos nossos pensamentos de amor uns com os outros, daqueles que sintonizamos à mesma hora. E vamos encontrar, seguramente, estas vibrações vão encontrar pelo caminho muitas casas em doença, muitas casas em desalinho, em dificuldades. Então vamos pensar que é isso que a gente vai fazer, nesta projeção de energia de amor, para poder socorrer muitas dessas famílias que agora estão, de facto, estruturadas, estão, de facto, em sofrimento. Vamos ter essa preocupação nesta irradiação que vamos fazer pelos lares. Vamos então levar o nosso pensamento, agradecer esta oportunidade que tivemos de compreender a mensagem de Jesus, o porquê das dificuldades, e vamos pedir proteção para todos os lares, para todas as famílias, muito em especial todos aqueles que se encontram em desavença,
por todos aqueles pais que não têm o que pôr na mesa para dar de comer aos seus filhos. Que eles possam sentir as nossas vibrações de amor e que elas lhes possam dar força para continuarem a sua caminhada. Pedimos também, Senhor, neste momento, e muito especialmente, por todas aquelas pessoas que têm nas suas mãos o poder político e financeiro, por todos os nossos governantes, que muitas vezes estão sujeitos a grandes tentações, difíceis de ultrapassar, e que muitas vezes todos os seus ideais ficam pelo caminho. Pedimos-te, Senhor, que eles possam ser fortalecidos e que eles possam trabalhar pelo bem de toda a humanidade. Se connosco, Senhor Jesus, abençoa a nossa noite. Que assim seja. Vamos cantar na página 31. É tão bom. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui
contigo. É tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. E chegamos ao final, para nós, podem continuar o vosso diálogo, mais alguns minutos de convívio. Vamos despedir aqui até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.